Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia, é o Olé pelo Mundo chegando na tela da Band. Beijão para todo o interior do estado que está recebendo agora o Olé pelo Mundo. E hoje a gente tem um convidado super especial, não é isso, Júnior Brasil? Isso mesmo, Limar, um convidado especial, ele que é um dos mais respeitados diretores de futebol do Brasil. Já trabalhou no Cruzeiro e agora diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf. É verdade, e a gente veio conversar com o Maluf, porque sabe que a gente sempre gosta de estar mostrando os bastidores do futebol, contando um pouquinho da história que está por trás das câmeras e que às vezes no dia a dia, nas coletivas, a gente não consegue estar mostrando. Então, por isso, o convite então ao Eduardo Maluf, para que ele participasse do programa de hoje. E tem pouca história para contar e o torcedor atleticano está querendo saber. Contratações, vem gente por aí, daqui a pouco você vai ficar sabendo. Será que o Maluf vai falar disso? Então vamos lá, né? Vamos falar com o Maluf agora? Então vamos lá, Maluf. Vou começar fazendo uma apresentação que eu adoro fazer, que é a seguinte. O Maluf é o principal diretor de futebol, eu diria, do futebol brasileiro. É o diretor mais cobiçado, é aquele que todo mundo quer ser, né? Aquele que todo mundo quer ter. O Alexandre Carinho tem uma dificuldade danada para segurar ele, que ele fala daqui ninguém tira, né? Maluf, o que tem que ter um diretor de futebol que é hoje tão difícil de você encontrar dessa forma? Dimara, bom dia. Prazer estar aqui com você e com o Júnior. Olha, Dimara, quando eu me propus a me tornar diretor de futebol, eu me propus ser um estudioso, ter uma linha de conduta, de credibilidade, de honestidade e de procurar fazer o melhor. E acho que nesses 12 anos, muita conquista, 18 títulos nesses 12 anos. 18 títulos? É um pouquinho de título bom, né? E participei no decorrer desse período de todas as comissões no Clube dos 13, que era o encontro de todos os presidentes de clube, e o cara passa a ver o seu trabalho muito próximo. E de não ficar vermelho, né? Não ficar amarelo muito tempo, e ficar vermelho 3, 4 segundos, e coloco tudo que eu acho que tem de colocar. Sou muito correto nas colocações, para o presidente, para o treinador, comissão técnica, e isso vai passando de boca em boca, e realmente todo ano eu tenho a grata satisfação de ter convites para estar trabalhando, mas muito. Quando eu olho para trás, eu tenho certeza que eu trilhei um caminho de honestidade, de seriedade, e que eu estou colhendo os frutos agora. Maluf, no futebol, todo menino tem um sonho de ser um jogador. Aquele que é ruim de bola, vou virar um jornalista para continuar no meio. Uma minoria, vou ser árbitro. Mas já tem uma safra de meninos que o sonho é ser diretor de futebol, porque já é um cargo hoje que o menino já sonha, é uma coisa legal, hoje já tem todo um status, ganha bem. Mas não há uma renovação, a gente não vê surgindo novos profissionais. É uma área um pouco afunilada, um pouco fechada. Por que é isso, Maluf? Olha, eu acho que é uma função das novas no futebol, para profissionais. Acho que os clubes da Série A, da Série B, da Série C do brasileiro, todos têm um gerente de futebol. Alguns tentam fazer com que um ex-jogador se torne um diretor de futebol, e muitas das vezes aquele não é o perfil dele. Você tem de conhecer um pouco de todas as situações do clube. Eu acho que é uma visão mais administrativa, né? Mais de dirigente, mas olhando para um lado profissional, sem agir com o coração, você agir com a razão acima de tudo. E hoje realmente é uma função que, se você olhar nos clubes, numa associação, né? Muito valorizada, e que muitas pessoas estão tentando trilhar esse caminho, que eu acho que é um caminho de todas as equipes profissionais do futebol.
E tem uma coisa que é importante a gente dizer quando se fala nessa questão de ser diretor de futebol ou não, é que tem que saber conviver com a vaidade dos outros e tem que ter a característica de não ser vaidoso, né, Maluf? Porque, na verdade, é o seguinte, vamos contar a verdade aqui, né? Os louros da fama sobram para os dirigentes, né? Para os presidentes, para o técnico, para os jogadores, né? Mas quem está na luta do dia a dia, óbvio que você tem acompanhamento das diretorias que estão sempre próximas dos presidentes, mas quem está na luta do dia a dia, quem faz a negociação, quem vai lá e faz tudo, é o diretor de futebol. Né? Sobra para ele quando a coisa dá errada, né? E quando se vem os títulos e essa história toda, nem sempre é o que mais aparece. Então, quer dizer, tem que ser um cara que deixa a vaidade de lado, né? E saiba perceber a vaidade do outro também, né? Uma situação difícil. Eu vejo assim, não pode ser vaidoso. De jeito nenhum. Né? Tem de aparecer o mínimo possível. Eu acho que isso Concordo. é uma característica que é do cargo. Né? Você não pode ser vaidoso, você não pode querer estar sempre aparecendo. Acho que é muito importante, principalmente quando as coisas não estão dando certo, porque quando estão dando certo, tem muito pai da criança. Muita gente vai aparecer, né? E que quando está dando errado... Quase ninguém. O equilíbrio, isso mesmo. E o equilíbrio tem de ser nessa pessoa, no diretor de futebol. Nesses anos todos, eu acho que a atuação como dirigente foi melhor no Atlético, que passou por 2 anos de momento difícil. E quando você entra para disputar uma zona de rebaixamento, você tem de ser extremamente equilibrado, porque o momento é ruim, está todo mundo em baixo astral, treinador, diretoria, muitas das vezes jogador, comissão técnica, e você tem de estar jogando para cima, mostrando que você confia, que vai dar certo, que você acredita, está trazendo o presidente para estar junto com você. Esse é o momento dos mais difíceis. Ganhar título, eu brinco que o vento bate nas costas e o barquinho empurra. Vai sozinho. E não precisa muito, né? Você não precisa atropelar. Mas numa situação adversa, é difícil, né? E acho que tem de cuidar muito da parte disciplinar, né? A gente vê em outros clubes do Brasil. Isso é uma marca minha, os jogadores sabem que eu sou amigo, que eu sou bom, que eu estou cobrando do presidente sempre para melhorar, para ajudar, mas na hora de punir, é da mesma linha que eu chamo para falar que está punido, que vai ter um aumento, que teve uma convocação, que foi bem, eu chamo para punir. Maluf, a gente vê você, diretor renomado, como a Edmara disse, pretendido por vários clubes, até a CBF. A gente já esteve aqui em Minas trabalhando o Bebeto de Freitas, temos aqui na cidade do Galo, é o melhor CT do Brasil, eleito pela Sport TV, a Toca da Raposa também, que é um ótimo CT, o América conseguindo se reerguer, se estruturando. Por que o futebol mineiro nos últimos anos não tem crescido como deveria? Essa é uma sensação ruim, temos muitas explicações com relação aos estádios, mas na sua ótica, o que está pegando? Porque a sensação é que o futebol mineiro está meio estagnado. Olha só, Júnior, eu falo, o poderio econômico dos clubes de Rio e São Paulo é notório e vai ser assim daqui para frente. Eu não tenho dúvida que em cada 10 campeonatos brasileiros, 6 vão estar entre Rio e São Paulo. E 4 vai sobrar para outras regiões do Brasil. Quantos para Minas? Porque, talvez 2, né? Porque o futebol brasileiro vai ficar igual Itália, Espanha, França, que o poder do dinheiro fala mais alto. Também não tenho dúvida de acreditar a falta de planejamento em Minas Gerais quando fechou 2 estádios juntos. Hoje, a gente vê que foi uma decisão completamente errada e que tinha de deixar o Independência e reformar o Mineirão. Mas foi falado, o governo é que não quis ouvir. Eu lembro que na época foi falado. E isso, tecnicamente, tirou dos times um poder técnico muito grande. Porque você jogar no estádio do Independência com 25 mil pessoas, que o Atlético vai lotar o Independência, o poder da torcida faz a diferença nos jogos mandantes. E isso você pode olhar na estatística do Brasil inteiro que é assim. Aí você vem para um campeonato estadual, que é um campeonato curto, e que a maioria dos clubes mineiros, a gente tem de ser justo, com os que fazem uma pré-temporada, uma temporada de ano inteiro, a maioria monta time para disputar só o campeonato estadual. Então o nível técnico do campeonato estadual também é baixo. Mas eu não tenho dúvida
que o Atlético, voltando agora a jogar no Independência, mesmo que, concordo com você, que veio mal dos 2 últimos campeonatos, vai recuperar. Porque ele planejou para ter uns jogadores de nível de idade menor, de nível técnico bom e que vai jogar perto da sua torcida. Porque é muito diferente você jogar perto da sua torcida em Ipatinga, perto da sua torcida em Sete Lagoas, mas o torcedor mesmo, da torcida do Atlético, Tem identidade, em né? Belo Horizonte, que tem aquela identificação com o clube, faz uma diferença muito grande. Agora, o Maluf falou muito aí dessa questão, né, que é o mais difícil é trabalhar com a crise, né? Obviamente, eu imagino que seja, né? A briga contra o rebaixamento, né? Eu tenho experiência, todo mundo sabe, de ter vivido momentos assim, quando eu fui assessora de imprensa do Cruzeiro, tendo até vivido um momento de uma situação de rebaixamento também com o Cruzeiro, e depois tudo que aconteceu em termos do Cruzeiro ter chegado aonde ele chegou, com títulos brasileiros, enfim. Mas os campeões também têm crises, né, Maluf? Quer dizer, o administrar também, quando o time está muito bem também, e o Maluf tem essa experiência, quando o time está muito bem também, não pensem os torcedores que estão em casa, que é tudo muito fácil também não, né? Que as crises também acontecem, né? E aí a gente volta naquela história que tem a vaidade, né? Tem o jogador que está aparecendo mais, tem o que está aparecendo menos, tem a discussão do bicho, né? É um outro momento também, né? São 2 extremos difíceis, né? O da crise e o do sucesso, né? E que você realmente tem de estar junto com o técnico, o presidente está junto com a diretoria, e eu sei contornando, porque é o jogador que reclama de não estar tendo oportunidade, de o outro estar jogando, que ele não teve, premiação. É uma vaidade danada, o outro está aparecendo mais, e isso tudo tem de ter tranquilidade, sabe, Dimara? Mas eu falo assim, ó, tudo que você trata internamente, a sua chance de dar certo é muito maior do que quando você externa tudo aquilo que está acontecendo. E eu também já passei por isso por diversas vezes. E é difícil. Quando começa a ser externo, aí a coisa fica complicadíssima. O Maluf deve estar falando assim, tá bom demais, ninguém me perguntou do Neto, do Adriano, do Matias Fernandes, mas a gente não vai deixar de perguntar para você desses jogadores, porque foi muito falado que o Atlético tinha interesse de ter o Adriano, aí o goleiro Neto também falado durante a semana, e a situação também do jogador que o atleticano está sonhando, né, o Matias Fernandes. Tem mais algum jogador e a situação desses? Eu não gosto de falar em contratação porque atrapalha as suas negociações, né? Eu vou falar do Matias Fernandes. É um jogador que há um mês atrás o presidente autorizou que nós contratássemos esse jogador e o jogador era reserva do Sport. E aí nós começamos a negociar com o Sport. E ele começou a crescer. E Vai ele jogar fez aquilo tudo agora. 5 gols em 5 jogos. E aí, aquilo que era uma coisa que estava direcionada a uma tratativa entre Atlético e Sport, ele passou a ser requisitado, ter oferta por diversos times da Europa. E aí, praticamente viabilizou. Competir, né? Nós não podemos competir, nós não podemos fazer nenhum tipo de loucura. E isso, eu estou falando aqui para a Dimara, eu vejo o Domênico assim pelo rabo do olho. Ele já olhou espantado para mim, porque nós não falamos isso ainda. Porque ontem, o diretor do Sport me ligou e falou, Maluf, infelizmente, a nossa parte comercial do jogador vai estagnar aqui, porque eu já tive proposta do dobro daquilo que a gente estava falando. Que loucura, né? Então, esse é o futebol. Esse é o futebol. Isso porque nós negamos. Imagina se nós entra no leilão e já tivéssemos feito. Então ele não é. O do Adriano, o presidente já falou, né, que tinha feito uma proposta para que o Adriano viesse recuperar aqui, mas avaliando melhor, achou por bem também não é o jogador que a gente quer. E os jogadores que a gente tem interesse, nós não vamos falar em nome de ninguém. Ele não fala no... Não, mas o vocês Neto, não com o pensem. nome falado, Neto, o que você diria dele? Eu acho que o Neto é um bom jogador, mas não é o jogador que a gente estava negociando. Vocês pensam que o Maluf é bom assim? O Maluf não é bom assim. Nem para contar essas coisas, não é dele que a gente vai O tirar Domênico isso, que né? pediu para me te dar essa cara. Foi. O Domênico falou que você tinha que falar quem é. Todo sucesso aí pra você nesse trabalho, a gente sabe da sua seriedade.
O futebol mineiro precisa disso, precisa resgatar essa história de conquistas. A gente almeja isso para os principais clubes, principalmente daqui da capital, que é a grande força de Minas, e sabe da sua seriedade, honestidade, do trabalho que você tem feito. E fica aqui nosso agradecimento do Olé por esse papo tão gostoso aqui na Cidade do Galo. Eu que agradeço participar, gosto aí da Dimara, gosto de você, acho que Minas merece ter um programa desse nível que vocês estão fazendo e estamos sempre aqui à disposição. Eu sou Obrigado, sou fã Malu. mesmo, sempre declarei isso. Eu sou fã mesmo, eu adoro. Obrigada, tá, Malu? Obrigada. Valeu. E olha só, então vamos rodar? Vamos ver agora onde será que o Júnior Brasil tá? Júnior! É isso aí, Dimara. Estou nos supermercados BH, na Américo Vespúcio. Vem cá, vamos conhecer um pouquinho mais dessa unidade. Chegando frio, cada sopa mais gostosa que a outra. Fique de olho aí. Macarrão de primeira, aquele macarrãozinho que você faz em 3 minutos. Tem de vários sabores, cada um mais gostoso que o outro. E aqui temperos, hein? Tem cada tempero para deixar a sua comida mais gostosa. E quem entende de tempero, tá aqui, Dimara Oliveira, jornalista, mas que sabe tudo de cozinha. Tem bons temperos, Dimara? Tem ótimos, eu adoro cozinhar, todo mundo sabe disso. Olha só, tempero para arroz, que deixa o seu arroz, ó, maravilhoso, para feijão. E tem esse aqui, olha, meu segredo. Será que eles descobriram o meu segredo, Júnior Brasil? Dimara, o seu segredo tem a ver com isso aqui, ó. Pimenta, o segredo da Dimara é apimentado. Tem 1000 opções de pimenta para deixar a sua comida mais gostosa. E aqui para você, meu amigo, quer fazer um lanche super saudável? Cereais, aquela energia de manhã, aquele lanche super gostoso. E aqui, olha como que tá bonito, hein? Ovos de Páscoa, uma parreira de ovos, ovos de vários sabores e os preços pequenininhos, pequenininhos. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. O atendimento é de primeira e o preço pequenininho, pequenininho. Mas vou saber com uma galera se o preço é bom ou não é. E aí, galera, o preço aqui é bom ou não é? Bacana, Supermercados BH e Olé pelo Mundo, uma parceria de sucesso. E girando, girando, nós vamos rodar a bola e deixar mais uma vez a bola para você, Dimara Oliveira. E o Olé pelo Mundo já girou e veio parar na Toca da Raposa para ser recebido aí por um atacante do Cruzeiro, Júnior Brasil, é isso? É isso mesmo, Dimara. Eu fico desconfiado que esse atacante é gato. Mas eu vou explicar essa história direitinho. Você vai conhecer o Walter, um atacante que a gente gosta muito e que vai ter um futuro bem legal no Cruzeiro. E eu queria que o Walter começasse explicando exatamente pra gente, porque ele teve... Muita gente fica perguntando, né? E o Walter, de onde que vocês falam que vocês acreditam no futebol dele? Que vocês acham que ele pode dar certo no Cruzeiro? Porque ele chegou muito rápido ao futebol brasileiro e também foi vendido muito rápido, né? Tudo é assim na sua vida, muito rápido? Olha, graças a Deus, aconteceu uma coisa muito rápida na minha vida e, tipo, todo um jogador é um sonho ir para a Europa, né? E graças a Deus eu consegui. Foi uma coisa muito rápida, uma coisa que eu fiz um bons jogos pelo Inter. E, tipo, muita pouca gente me conhece no Brasil, mas se for lá no Sul, graças a Deus sou muito bem recebido por todo torcedor do Inter, porque o que eu fiz lá também, deixei uma coisa marcada lá. E minha carreira foi assim, foi uma coisa muito rápida, e fui vendido para o Porto e já voltei de novo, estou aqui no Cruzeiro, uma grande equipe. Quem está aí ver jogar mais, para o torcedor brasileiro me conhecer mais um pouco. Você tem muito a falar pro Olé pelo Mundo, viu, Walter? Mas deixa eu esclarecer essa história, esse trem de gato, senão daqui a pouco vão falar que eu tô te achando bonito. Como é que prova que você não é gato? Gato no futebol é aquele jogador que é mais velho, mas é registrado como se fosse mais novo. Você tem cara de mais de 22 anos, explica isso aí. Não tem isso não. Isso aí que pode responder é minha mãe. Minha mãe sabe, né? Minha Ela fica mãe brava? fica brava. Teve uma vez que ela tava no jogo no Inter, e aí o torcedor, porra, aquele lá, ó, ele é um gato, não tem 20 anos nem aqui, nem na China. Eu falei, aí minha mãe, ó, mentira, que foi eu que tive ele. Por que você quer dizer que ele não tem 20 anos? Eu sou mãe, eu sei disso. E ficou brava. Pois é, Walter, mas mãe também é muito importante em alguns momentos da vida da gente. Na sua contusão, que papel teve a sua mãe nessa recuperação toda? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? Foi um ano, uma cirurgia de joelho. Né? Conta pra gente o que papel teve a sua mãe, a sua família nessa situação. Como eu falo da minha mãe, eu fico até apaixonado. Eu gosto muito de falar porque foi uma mãe que me ajuda bastante naquele ano que eu me machuquei. Foi um ano muito difícil para mim porque eu vinha
com a seleção brasileira sub-20, campeão sul-americana. Tava no auge. Tinha um mundial para me jogar e teve um jogo que eu me machuquei contra um time B. E foi aí que minha mãe me ajudou muito, que muita gente falou que o Walter não ia voltar, e isso, aquilo. E ela sempre olhava o jornal e chorava, porque o jornal ia lá ali e falava, o Walter não volta a jogar esse ano. Aí ela se trancava no quarto, começava a chorar e eu também chorava, mas dentro do quarto também para ela não ver, e ela também, né? E foi um ano difícil, mas foi um ano que eu aprendi muito. Eu vi quem é que estava perto de mim, os amigos, eu vi quem não gostava de mim. Isso tudo eu vi porque foi um ano que teve um monte de proposta e muita gente me ligando. E como eu me machuquei, ninguém me ligou. Me ligou foi 1, 2, e olha lá. Eu aprendi bastante. Eu acho que essa lesão que eu tive, eu cresci aí. Foi aí que eu venci. E com relação, você citou a conquista do Sul-Americano Sub-20, você com a seleção, dos artilheiros, inclusive. Como é que é? De repente você sai para o exterior, sai um pouco do holofote, volta agora para o Brasil. A seleção brasileira ainda é um sonho para você, Walter? Lógico, né? Porque todo sonho de um jogador é chegar na seleção. E graças a Deus já cheguei de base. Mas futebol é aquilo. Eu estava num momento bom no Inter. Você vê, hoje é o cara do Brasil, que é o Damião, que é o titular. Ele era meu reserva, como é o futebol. E é aquilo, o futebol acontece, dá muitas voltas. Ele era então seu reserva? Isso, é meu reserva. E hoje a grande sensação. Hoje é o grande atacante que ele é hoje. É o futebol. Até eu estava brincando com ele segunda-feira. Vocês são amigos? Segunda-feira eu fui lá no Sul, falei com todo mundo antes de viajar pro jogo de ontem. Uhum. E aí falou, Vó, obrigado, viu, você ter de bola que abriu as portas para mim. Que bom, né, que você foi para Portugal e deixou Que pra bom mim. que você foi bom para Portugal e hoje eu tô aí. Eu falei, futebol tem isso, foi bom para você, bom para mim, bom para todo mundo. Mas conta pro pessoal, ele contou pra gente, galera, antes da gente começar a gravar, como é que tinha sido a contusão. Claro que tem esse tempo pesado, né, 1 ano, né, a demora toda que tem para voltar, mas conta pra eles que foi contra o seu ex-time, daí você entrou na pilha, né, querendo arrasar no jogo, foi isso? Como é que foi tudo? Teve um jogo da Copa do Brasil, Inter e Flamengo, lá no Maracanã. E aí o Tite era o treinador, não me convocou, né? Ia me levar para o outro jogo contra o Corinthians, que o Nilmar, eu acho que passou pro quarto e fez gol. Sei. E era o time reserva aí, que ia ir. Aí eu falei para ele, ô professor, eu quero ir jogar contra o time do São José, que foi um ex-time que... E era o B do Inter aqui. Era o time B do Inter. E, Tinha sabor de vingança? Não é sabor, era um gosto bom, porque meus amigos estavam tudo, ó. Eu ia jogar e ia brincar com ele, sabe? Eu tava me sentindo em casa, eu me sinto em casa no São José. E foi aí, começou o jogo, eu brincando com todo mundo e jogando, mas brincando mesmo aí. E tão brincadeira que eu fiz o gol. Aí eu fui lá no banco, lá, tirei onda com os meninos, tudo. Tá tudo na brincadeira, tudo. Tá me sentindo muito bem, porque sempre é bom jogar contra esse time. Você sempre vai mais empolgado, mais ainda. E eu levei azar que foi naquele dia que eu me machuquei. Foi naquele campo que eu comecei. Foi naquele campo que eu me machuquei. Foi naquele campo que eu fui o primeiro gol do profissional. Aquele campo do São José tem muitas coisas para coisa boa, coisa ruim, mas foi um jogo que eu gostei muito, que nosso time saiu ganhando 1-0, mas levou azar porque eu me machuquei e perdi 1 ano do futebol. Mas eu acho, Walter, que não foi 1 ano que você perdeu. Eu acho que por tudo isso que você está contando, você está se mostrando extremamente maduro nesse momento, né? Eu acho que foi 1 ano de aprendizado. Você falou, eu conheci as pessoas verdadeiras, eu conheci... Quer dizer, tudo que acontece na vida da gente tem um motivo. Você acredita nisso? Eu acredito que foi 1 ano que eu já falei, foi 1 ano que eu aprendi muito. Também 1 ano que eu fiquei o ano todo com a minha mãe. Você viu os traíra também, né? Isso, eu vi bastante, cara. Porque eu acho que é em qualquer lugar, né? Quando você tá bem, aparece... Ainda mais apareceu onde você tava, os né? amigos. Aparece primo, tia, aparece todo mundo, né? E se você não tem cabeça para separar essas coisas, você se perde.
Tem tanto jogador aí que deixa subir pela cabeça e se perde. Graças a Deus eu fui com pé humilde, eu sou muito humilde, graças a Deus. Ajuda da minha mãe, da minha família e hoje eu agradeço muito a ela. E dos campos do São José, você foi para os campos de Portugal, lá para o Dragão, o Porto, e jogando com o Hulk. Hoje um jogador badalado, seleção brasileira. E você falava aqui antes que o esquema lá, 3 atacantes, um pouco parecido com o que o Wagner Mancini está fazendo aqui no Cruzeiro. Explica como que era essa formação tática, você, o Hulk, você jogou pela ponta, pelo meio? Fala um pouquinho. Não, foi difícil, porque no Inter eu jogava tipo 2 atacantes, né? O Alexandre ficando, eu caindo mais pela beirada. Mas aí chegou lá no Porto, eu fiquei mais no meio, porque lá jogava com tipo 3 atacantes e jogava o Hulk, jogava o Rames. Os dois pelas pontas os dois e pela você na ponta penetração. Isso, pelo meio. Mas aí era o Falcão Garcia, que aí ele foi vendido, eu joguei alguns jogos, depois perdi o espaço também. E foi muito bom, é um jogador, o Hulk é um jogador igual um irmão, né? Que ele me ajudou muito, aprendi muito com ele e é um jogador assim, ó, dentro do campo, fora do campo, humilde mesmo, eu posso falar isso, porque é um jogador que eu aprendi muito e hoje eu sinto muita falta dele mesmo. Vocês se falam ainda? Se falam, sempre nós falando no celular, né? Porque muito tempo assim, já 2 meses nós não se vê, né? Que eu tô aqui. E lógico, todo mundo fala, sente falta de Portugal, eu sinto falta de Portugal, sinto falta dos amigos que eu fui lá, sinto falta do Hulk. Então convido o Hulk para vir aqui, conhecer a Toca da Raposa, a Praia dos Mineiros, Belo Horizonte. Fala, Hulk, vem cá, vem conhecer aqui. Vou fazer esse convite para ele, porque o campeonato português já está acabando e já daqui a pouco ele entra de férias. Vou convidar sim, vou convidar para ficar uma semana aqui para ele aprender. Conta? Minha conta. Minha conta não, porque tá cheio de rico, né? Tá mais rico, tá cheio de dinheiro, graças a Deus. E ele que paga a conta dele. A Dimara tá com um super presente ali, mas antes dela mostrar, eu quero saber uma coisa. Mostra essas tatuagens aqui, é o nome de quem? Essa aqui Vanessa, é da minha esposa. Como chama sua esposa? Vanessa. E essa é da minha mãe. Dona Edith, abração para as mulheres da sua vida? Isso aqui é importante, as 2 da minha vida, que 3, né? Tem a minha filha aqui também. Vai tatuar onde? Que linda! Eu ainda tô pensando ainda que é... Mas vai tatuar, né? Isso, sem Como dúvida. ela chama? Catarina Vitória. Catarina Vitória, que lindo. Que seja tudo uma vitória na sua vida. Agora, olha só, galera, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Você conhece esse aqui? Esse aqui fez história, agora ele tá no Fener. Demais, né? Não é Talento. assim que ele? Isso é. Fazer uma história bonita como o Alex fez aqui no Cruzeiro não é uma situação fácil, não, né? Não é fácil, não. E olha só, ele mandou aqui pro pessoal autografado, é um presente do Alex para todo mundo que acompanha o Olé pelo Mundo. Então, para estar concorrendo a essa camisa bacana do Alex que está aqui, você tem que acompanhar o Olé pelo Mundo no Twitter, @Olé pelo Mundo. É só acompanhar que a gente vai estar sorteando entre os seguidores do Olé pelo Mundo. Presentão, né, que ele mandou pra galera. Eu ganhei esse presente. Você vai seguir o Olé pelo Mundo, porque eu também vou seguir. Eu tô querendo ela. Vou começar. Mas a gente vai falar com o Alex, ele vai mandar um especial para você. Eu estou esperando. Você tem coleção também? Você sim, coleciona? Sim. Bacana. Então a gente vai falar com o Alex. Vê se você vai mostrar essa coleção pra gente. Nós vamos visitar a sua casa e ver essa coleção. Walter, super obrigada, adoramos. Queria conversar com você aqui no Tempão. Tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro, nesse momento, conheceu um outro jogador, conheceu mais a sua intimidade, a sua história, tudo que aconteceu com você, como que você, esse cara bacana que a gente está vendo aqui, humilde, que passou por muita coisa, que já teve no auge, que já foi considerado revelação nesse futebol brasileiro, que teve uma baixa, mas que voltou para poder recuperar esse espaço. Muito obrigada, adorei. Eu que agradeço e estou aí para que deve E acredito que você deve ficar pelo menos mais um ano aí no Cruzeiro. É a sua intenção? Sim, porque o Cruzeiro é uma grande equipe e nosso time está aí para ir para a Libertadores, o mais importante, porque você jogar Libertadores é outro nível, né? Totalmente diferente. E eu espero que sim, fazer um bom ano aqui para tentar renovar mais um. Bacana. Obrigada, Sucesso. então. Obrigado, cara. Agradeço. Valeu. Obrigada, valeu demais, querido. Tudo de bom pra você, tá? Então vamos lá? Vamos girar a Olé pelo Mundo? Vamos ver o que vem por aí? Pessoal, fiquem ligados no Olé pelo Mundo porque eu não perco às 10 da manhã no sábado. Eu também tô ligado no Olé pelo Mundo, todo sábado às 10 da manhã. Valeu. E aí, gostou? Bacana o Olé pelo Mundo de hoje, né, Júnior?
Muito legal, viu, Dimara? Mais uma vez, o Olé pelo Mundo, todo sábado, às 10 da manhã, na tela da Band, sempre com entrevistas muito legais para você. Então é isso, fica ligado sempre na tela da Band no sábado. A gente se vê, hein? Tchau. Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.